Você já parou para pensar que o isolamento social que muitos sentem na terceira idade pode não ser uma escolha, mas sim um sintoma silencioso que começa exatamente nos seus ouvidos? Muitas vezes, acreditamos que esquecimento e confusão mental são apenas partes naturais do envelhecimento. Mas a ciência moderna tem revelado algo muito mais urgente e evitável. Hoje vamos descobrir como a perda auditiva, muitas vezes ignorada pela maioria das pessoas, atua como um acelerador oculto de doenças graves, incluindo o declínio cognitivo, e o que você pode fazer agora mesmo para proteger sua autonomia. Antes de avançarmos, se você deseja receber orientações práticas sobre longevidade e qualidade de vida diretamente na sua rotina, inscreva-se aqui no canal e faça parte da nossa comunidade que busca viver com mais plenitude. Muitas pessoas assumem, erroneamente, que a perda da audição é apenas um incômodo menor, algo equivalente a precisar de óculos mais fortes para ler um jornal. Essa é uma crença perigosa que precisa ser desconstruída imediatamente. A surdez, em seus estágios iniciais, raramente apresenta uma falha total e súbita na audição. Ela se manifesta como uma dificuldade em distinguir sons em ambientes barulhentos ou a sensação de que as pessoas ao seu redor estão falando baixo demais ou murmurando. O grande equívoco é tratar isso como um problema isolado dos ouvidos. Na verdade, o cérebro humano depende da estimulação sensorial constante para manter sua estrutura e função. Quando os sinais sonoros diminuem, o cérebro não entra em repouso. Ele entra em um processo de atrofia por falta de uso. Imagine que o seu cérebro é como uma central de processamento de informações extremamente sofisticada. A audição é um dos cabos de dados mais importantes que alimenta essa central. Quando esses cabos começam a falhar, o cérebro precisa dedicar uma parte colossal de sua energia apenas para tentar interpretar sons distorcidos ou incompletos. Esse esforço exaustivo rouba recursos que seriam utilizados para funções nobres, como a memória de curto prazo, o planejamento, a atenção e a capacidade de interagir socialmente. Quando estamos sobrecarregados tentando entender o que alguém disse, nossa tendência natural é evitar o esforço. Paramos de conversar, nos afastamos de reuniões familiares e nos isolamos. Esse isolamento social é um dos maiores gatilhos para a depressão e o declínio cognitivo acelerado, criando uma bola de neve que afeta diretamente sua saúde física e mental. Vamos olhar de perto como esse processo acontece na prática. O primeiro estágio é a negligência dos sinais sutis. Talvez você note que precisa aumentar o volume da televisão com mais frequência, ou talvez perceba que, em um restaurante com música ao fundo, você se sente exausto após apenas 20 minutos de conversa. Muitas pessoas culpam o ambiente, os outros que falam baixo ou o cansaço. Contudo, quando esse padrão se repete, o cérebro começa a sofrer o que chamamos de plasticidade negativa. Áreas do cérebro responsáveis pela audição, que antes eram ativas, perdem sua função original, ou densidade por falta de uso. Esse fenômeno é o que liga a surdez ao risco aumentado de demência. Diversos estudos científicos demonstram que idosos com perda auditiva não tratada apresentam uma taxa de declínio cognitivo significativamente mais rápida do que aqueles que utilizam soluções de restauração auditiva. Outro ponto crucial que frequentemente ignoramos é a relação entre audição e equilíbrio. Os ouvidos contêm o nosso sistema vestibular, responsável pela nossa estabilidade. Uma audição prejudicada, que afeta o processamento sensorial global, está diretamente ligada a um maior risco de quedas. E sabemos que na terceira idade, uma queda pode ser o ponto de virada entre a independência total e a necessidade de cuidados constantes. Portanto, cuidar da audição não é um luxo, é uma estratégia de prevenção de saúde. É sobre manter a conexão com o mundo,
e, consequentemente, manter o cérebro estimulado, saudável e resiliente. Entre os erros comuns que observo no nosso público, o maior deles é a negação. Existe um estigma associado aos aparelhos auditivos, como se o uso deles fosse um atestado de velhice. Quero que você mude essa perspectiva agora. Usar um aparelho auditivo hoje é uma ferramenta de empoderamento e reabilitação cerebral. Outro erro comum é esperar que a audição piore drasticamente para buscar ajuda. A perda auditiva, que não é tratada precocemente, torna o processo de reabilitação cerebral muito mais difícil. O cérebro esquece como processar certas frequências quando fica tempo demais sem recebê-las. Agir cedo é o segredo para resultados muito mais eficazes e rápidos. Para começarmos a mudar esse cenário no seu dia a dia, proponho 3 passos práticos e simples. O primeiro é uma autoavaliação honesta. Nas próximas conversas, observe se você está realmente acompanhando o diálogo ou apenas assentindo para não parecer confuso. O segundo passo é agendar uma avaliação audiológica completa. Não estou falando de um teste rápido em uma farmácia, mas de uma consulta detalhada com um especialista que possa mapear exatamente quais frequências estão sendo perdidas. O terceiro passo é a exposição sonora consciente. Tente praticar a escuta ativa. Feche os olhos por 5 minutos e tente identificar todos os sons do ambiente ao seu redor. Isso treina o cérebro a prestar atenção aos detalhes e mantém o sistema auditivo engajado e alerta. Não ignore os sinais. A ideia de que é normal não ouvir bem na terceira idade é um mito que custa caro. A perda de audição não é apenas um problema de volume, é um problema de conexão. Quando você perde essa conexão, você começa a perder partes do seu mundo e a sua autonomia é colocada em xeque. O isolamento que a surdez provoca é um inimigo silencioso que se alimenta do seu silêncio. Por outro lado, a intervenção correta abre as portas para uma vida social renovada, para a segurança de caminhar com estabilidade e para a preservação de uma memória vívida. A tecnologia atual é discreta, eficiente e pode devolver a você a clareza necessária para aproveitar cada conversa com amigos e familiares. Considere por um momento, como seria a sua vida daqui a 3 anos se você decidisse hoje que a sua qualidade de vida é uma prioridade inegociável? O esforço de buscar ajuda agora é infinitamente menor do que o desafio de enfrentar as consequências de uma saúde cerebral em declínio lá na frente. Você já passou por situações recentes em que se sentiu excluído de uma conversa por não entender o que estava sendo dito? Deixe aqui nos comentários a sua experiência. Isso ajuda a criar uma rede de apoio e mostra que você não está sozinho nessa caminhada. Sua saúde é o seu bem mais precioso, e a audição é a chave que mantém esse bem protegido contra o isolamento e a desorientação. Se você sente que a sua audição tem sido um obstáculo, ou se deseja garantir que está tomando todas as medidas preventivas para um envelhecimento saudável, convido você a dar o próximo passo agora. Busque um profissional de confiança em sua cidade, um otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo e agende uma avaliação preventiva. Não espere que o problema se torne uma barreira intransponível. A longevidade com qualidade de vida depende de ações concretas e, acima de tudo, de coragem para cuidar de si mesmo em cada detalhe. Lembre-se, o tempo é o nosso recurso mais escasso e cada dia conta na preservação da sua vitalidade. Cuide dos seus ouvidos hoje para garantir que a sua mente permaneça clara e conectada por muitos e muitos anos. Muitas vezes, a hesitação em buscar ajuda não nasce apenas do medo do diagnóstico, mas de uma compreensão equivocada sobre o que significa envelhecer com saúde. Vivemos em uma cultura que romantiza a resiliência solitária, aquela ideia de que devemos aguentar qualquer desconforto sem reclamar, encarando a perda sensorial como uma condenação inevitável da idade. No entanto, essa visão é perigosa e ultrapassada. A perda auditiva não é uma consequência natural da idade que deva ser simplesmente aceita. Ela é, na verdade, um desafio clínico
que, quando negligenciado, desencadeia uma reação em cadeia de efeitos deletérios que vão muito além dos ouvidos. Imagine o seu cérebro como um sistema de processamento de informações incrivelmente complexo e sedento por dados. Ele precisa de estímulos constantes para manter suas redes neurais ativas, ágeis e saudáveis. Quando a sua audição começa a falhar, o fluxo de informações que alimenta o córtex auditivo diminui drasticamente. O que acontece em seguida é um fenômeno de plasticidade negativa. O cérebro, percebendo que aquela área está recebendo menos carga de trabalho, começa a realocar recursos. Áreas que antes eram dedicadas ao processamento de sons complexos, como os tons sutis da fala humana, começam a ser recrutadas para outras funções. Essa redistribuição de recursos não é eficiente. Ela é uma adaptação de sobrevivência que compromete a sua capacidade de concentração, memória de trabalho e estabilidade emocional. Quando você se esforça excessivamente para ouvir em um ambiente barulhento, você não está apenas tentando captar sinais sonoros, você está exercendo uma carga cognitiva exaustiva. É como tentar rodar um software pesado em um sistema operacional que está com a memória RAM quase esgotada. Você gasta toda a sua energia mental apenas na tarefa de decodificar o que foi dito, deixando pouco ou nenhum espaço para a verdadeira compreensão, para a empatia e para a conexão emocional que reside nas entrelinhas de qualquer conversa. É por isso que, ao final de uma reunião familiar ou de um almoço com amigos, você sente um cansaço avassalador, uma sensação de esgotamento físico que parece inexplicável. A explicação é simples. O seu cérebro está operando no limite, sobrecarregado pela demanda de compensar a perda auditiva. Muitas pessoas me confidenciam que, por sentirem essa dificuldade, começam a se retirar gradualmente das interações sociais. A lógica parece fazer sentido no início. Se é difícil ouvir, melhor evitar lugares cheios, festas ou reuniões em restaurantes. O problema é que, ao optar pelo silêncio e pelo isolamento para evitar o esforço, você está acelerando o processo de declínio cognitivo. O cérebro humano é social por natureza. Ele foi moldado por milênios de evolução para interagir, responder a estímulos, processar o tom de voz, a ironia, a hesitação e a afetividade. Quando você corta essas interações, você está privado de um dos exercícios mais eficazes para a manutenção da saúde cerebral. A interação social é, essencialmente, uma ginástica neurocognitiva complexa, e ao se isolar, você está forçando o seu cérebro a um sedentarismo perigoso. Além do aspecto cognitivo, há o impacto direto no equilíbrio e na autoconfiança. A audição é uma das nossas ferramentas fundamentais de orientação espacial, pois os ouvidos contêm o nosso sistema vestibular. O som dos passos ao redor, a acústica do ambiente, a direção de onde um ruído se origina, tudo isso ajuda o sistema vestibular a manter o corpo estável e seguro. Quando a percepção auditiva é comprometida, a sua noção de espaço torna-se menos precisa, aumentando significativamente o risco de quedas, especialmente em ambientes desconhecidos ou com pouca iluminação. O medo de cair, por sua vez, gera um fenômeno de restrição de mobilidade que vira um ciclo vicioso. Menos movimento, menos estímulos sociais, menos engajamento com a vida e uma deterioração acelerada da saúde física e mental. Mas a boa notícia é que esse processo não é irreversível, desde que a intervenção seja feita com a mentalidade correta. A tecnologia auditiva evoluiu de uma forma que muitos sequer imaginam. Esqueça os aparelhos grandes, barulhentos e desconfortáveis do passado. Hoje contamos com aparelhos auditivos que possuem processamento de sinal em tempo real, capazes de separar a fala do ruído de fundo com precisão cirúrgica. São pequenas obras de engenharia que se conectam aos seus dispositivos digitais, que se ajustam automaticamente ao ambiente em que você está e, o mais importante, que são praticamente invisíveis. A discrição,
É uma marca registrada da nova geração de tecnologias auditivas, permitindo que você recupere a sua autonomia sem que ninguém perceba que você está utilizando algum auxílio. Não se trata apenas de aumentar o volume, trata-se de restaurar a clareza. E essa restauração devolve a você o acesso ao mundo. Imagine conseguir ouvir o som da chuva batendo na janela, o canto dos pássaros durante uma caminhada ao ar livre, ou, mais importante, o tom de voz suave de um neto contando uma história. Essas pequenas experiências, quando somadas, compõem a textura da nossa existência. Negar a si mesmo essas experiências é aceitar uma vida cinzenta, desbotada, onde o silêncio se torna um muro entre você e as pessoas que ama. Por que escolher o silêncio quando a conexão está ao seu alcance? Muitas vezes, ouvimos o argumento de que a pessoa não sente que a perda é tão grave assim. Digo-lhes que a perda auditiva é insidiosa justamente por ser gradual. Você não perde a audição de um dia para o outro. Você perde um pouco a cada ano, e o seu cérebro, astutamente, vai se adaptando e mascarando essa perda. Você se acostuma a não ouvir os sons mais agudos. Você se acostuma a pedir que repitam as coisas. Você se acostuma a se aproximar da televisão para entender as falas. O perigo é que, quando você finalmente percebe que a perda é um problema real, o seu cérebro já se reorganizou para viver no silêncio, e o processo de reabilitação auditiva torna-se um pouco mais desafiador. Não espere chegar a esse ponto. O diagnóstico precoce é a melhor ferramenta de prevenção contra o declínio cognitivo. Pense na sua saúde como um investimento a longo prazo. Você não espera ter uma crise cardíaca para começar a se preocupar com a sua saúde cardiovascular, certo? Você se exercita, cuida da alimentação e realiza exames de rotina. A sua audição merece exatamente o mesmo nível de cuidado e atenção. Trate a avaliação auditiva como um check-up essencial. Se não houver nada, você terá a tranquilidade de saber que sua audição está preservada. Se houver alguma perda, você terá a oportunidade de agir imediatamente, antes que isso afete a sua qualidade de vida, a sua segurança e a sua interação com o mundo. A vida é feita de momentos, e a maioria desses momentos é intermediada pela nossa capacidade de ouvir e compreender o que nos cerca. A música, o riso, as discussões intelectuais, o planejamento de um futuro com a família. Tudo isso depende da clareza dos nossos sentidos. A coragem de admitir que precisamos de ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim o maior ato de inteligência e autoconhecimento que alguém pode demonstrar. É o reconhecimento de que você valoriza a sua vida o suficiente para querer vivê-la plenamente, com todos os sons, nuances e conexões que ela tem a oferecer. Portanto, pergunto a você novamente: o que você está esperando para retomar o controle? Não deixe que o orgulho ou, talvez, uma falsa sensação de que a situação está sob controle o impeça de buscar a ajuda de um profissional. Procure um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista ainda esta semana. Faça as perguntas que estão guardadas na sua mente. Tire essas dúvidas. Muitas vezes, a solução para uma angústia que te persegue há anos é muito mais simples do que você imagina. E o alívio de finalmente voltar a ouvir com clareza é impagável. A tecnologia está pronta, os profissionais estão capacitados e a sua família espera por você, pronta para compartilhar conversas, risadas e momentos que, hoje, podem estar sendo perdidos na névoa do silêncio. Sua história não terminou. Na verdade, cada capítulo que você escreve a partir de agora pode ser muito mais rico, vibrante e conectado se você tomar a decisão certa hoje. Cuide dos seus ouvidos com a mesma dedicação que cuida da sua mente e do seu corpo. O mundo tem sons maravilhosos, conversas profundas e momentos de beleza que só podem ser plenamente desfrutados quando você está presente, atento e, acima de tudo, conectado. Dê a si mesmo esse presente. Dê a si mesmo a chance de ouvir a vida em alta definição. O tempo não retrocede,
mas a sua qualidade de vida pode ser recuperada e mantida com a atitude correta. O seu eu do futuro agradecerá imensamente a coragem que você teve de agir no presente. A jornada para uma audição saudável começa com um simples passo, e esse passo pode ser dado exatamente agora. Não se contente com menos do que a plenitude da sua vitalidade. Você merece ouvir cada palavra, cada nota e cada detalhe da sua própria felicidade.